eu sou o Júnior e você deve estar pensando assim, nossa, o título da palestra dele está errado. Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, Júnior, não é assim. O correto é trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. E eu vou te mostrar que quando se trata de comportamento não é bem assim. A gente precisa aprender um novo jeito de tratar as pessoas. E é o que eu vou falar com um pouquinho com você hoje. Você deve estar pensando assim, poxa, mais uma palestra que eu vou ter que assistir. Só que eu te garanto que o que você vai ver aqui nessa palestra pode salvar vidas, porque o conteúdo, as informações que eu vou te apresentar, você vai conseguir aplicar tudo isso dentro do seu trabalho, dentro da sua família, dentro dos seus relacionamentos, sejam relacionamentos amorosos com os seus amigos, dentro do seu relacionamento com a família, dentro do seu trabalho. Tudo isso você vai conseguir colocar em prática depois dessa palestra. Então, eu queria te fazer um convite. Eu vou dar 100% de mim, né, pelos próximos minutos, mas o restante disso é com você. Então, eu queria saber se você topa me acompanhar pelos próximos minutos e realmente se dedicar, ver e colocar em prática o que eu vou falar aqui para você, beleza? Bom, para você primeiro, ó, agora que a gente já fez uma pré-apresentação, deixa eu explicar quem que eu sou. Eu sou Júnior, eu sou coach, eu sou especialista em produtividade e analista de perfil comportamental. Né? Basicamente, hoje eu ajudo as pessoas dentro do meu trabalho como coach a descobrir por que elas estão procrastinando tanto, parar de procrastinar e terem ali mais qualidade de vida, terem mais resultados. E dentro da metodologia do coaching, um dos recursos que a gente utiliza muito é o que eu vou trazer para vocês hoje, que é a questão do perfil comportamental. Né? Vocês devem perceber com certeza que tem pessoas que são diferentes umas das outras. Né? Algumas pessoas têm características diferentes e é o que a gente vai estudar. O que acontece? Quando a gente pensa nas pessoas, vamos começar a dividir elas de alguma maneira. Você deve conhecer algumas pessoas que elas são muito expansivas. Elas chegam no ambiente, elas chegam no lugar e elas expandem. Né? Elas são muito mais falantes, elas conseguem moldar o ambiente que elas estão. Já por outro lado, tem algumas pessoas que elas tendem a ser mais retraídas, né? Elas chegam no ambiente, elas não chegam moldando o ambiente, mas elas se moldam ao ambiente. A gente também tem alguns tipos de pessoas que são muito voltadas para tarefas, para os resultados, para o que tem que ser feito. E a gente tem no outro lado algumas pessoas que têm características de se importarem com pessoas. Então veja que tem características diferentes. Algumas pessoas são mais expansivas, outras são mais retraídas, outras são mais voltadas para tarefas e outras para pessoas. E está tudo bem, são características que a gente tem. E tem um estudo que é de muitos e muitos anos atrás, né? Lá começou desde a época da Grécia, onde as pessoas começaram a perceber essas características. Esses estudos, né, vieram evoluindo e o que eu vou apresentar para vocês hoje é o que tem de mais novo em relação a isso. E tem basicamente 4 nomes que a gente pode dar para essas pessoas. A primeira das pessoas é aquela pessoa que ela é muito expansiva e ela se importa muito com pessoas, ela é conectada com as pessoas. Quem que é essa pessoa? A gente vai chamar ela dos comunicadores, como o próprio nome fala, eles gostam de comunicar. A gente também tem pessoas que são expansivas, mas elas são muito mais voltadas para o resultado, para os objetivos que têm que ser alcançados. A gente vai começar a chamar essas pessoas de executores, eles estão focados na execução do que tem que ser feito. A gente também tem algumas pessoas que são mais retraídas e também são focadas nas tarefas. Esses são os analistas. E a gente tem o último característica, que são as pessoas que são mais retraídas, mas se importam com as pessoas, e são os planejadores. Tá? Gravem bem esses 4 nomes e essas cores, porque é o que eu vou utilizar daqui para frente dentro da nossa apresentação. Os comunicadores, os executores, os planejadores e os analistas. Esses são basicamente os 4 tipos de perfil comportamental. E você, todo mundo tem características de cada um deles. Mas vamos entender um pouquinho mais o que é cada um deles. Tá? O primeiro ali são os comunicadores. Quem que são os comunicadores? São pessoas muito extrovertidas, são muito falantes, elas são adaptáveis, elas são muito ativas no dia a dia delas. O que elas gostam? De falta de rotina, ou seja, elas não gostam ali de rotina, elas gostam muito de autonomia, elas precisam trabalhar em equipe, porque comunicador, para ele, pessoa é importante, então ele precisa estar junto com pessoas para produzir melhor. O que os comunicadores não gostam? De rigidez, de monotonia, fazer sempre a mesma coisa e falta de reconhecimento. Se você quiser matar um comunicador, o que você faz? Você não reconhece o que ele está sendo feito. Né? Lendo essas características, eu quero que você faça um desafio. Primeiro, veja se você se enxerga nessas características, e tudo bem se você não se enxergar em todas,
mas eu também gostaria que você começasse a ver no seu trabalho, na sua família, nos seus relacionamentos, pessoas com essas características aqui. Vamos ver a próxima característica, que são os executores. Quem que eles são? Eles são muito ativos, eles são muito competitivos, eles são otimistas, eles são muito dinâmicos no que eles fazem. Eles gostam de desafio, eles gostam muito de liderança e eles gostam de assumir riscos. Para eles isso é motivador, isso dá energia para eles. Já o que eles não gostam? Processos muito lentos e falta de autonomia. Então tem que fazer alguma coisa, tem que ter muito processo para fazer. E você tira a autonomia, o executor ele se incomoda, ele drena a energia se tiver que fazer desse jeito. Né? E, de novo, o desafio. Se você se enxerga nessas características, se você começa a enxergar pessoas assim. Lembrando, o comunicador é mais expansivo, assim como o executor, mas ele é mais voltado para pessoas. O executor ele é mais expansivo, só que ele é mais voltado para o resultado, para o que tem que ser feito, para a tarefa. Né? O que acontece? O executor, às vezes, é meio chamado, nossa, como que você é grosso? Né? Você fala muito ríspido, meu Deus do céu, tá bravo? Porque ele fala muito direto. Já o comunicador, ele fala muito. Então, quando esses dois estão conversando, o executor deve estar assim, meu Deus do céu, como essa pessoa fala devagar. Né? E já o comunicador fala assim, nossa, como ele é rápido, ele fala muito, vamos devagar, calma. Ele quer saber do seu final de semana, o executor quer saber do que tem que ser feito. Né? E a gente começa a entender essas características. Vamos agora ver os analistas. Né? Os analistas são pessoas que são muito detalhistas, eles são muito precisos, eles são cautelosos, eles são críticos. Né? E aí o crítico aqui, no sentido realmente de olhar, porque qualidade e excelência é a palavra-chave do analista. Ele também é orientado para a tarefa, porque tem que ser feito. Só que o nosso executor, que também é para a tarefa, ele quer saber de fazer a tarefa pronta, ele quer terminar logo. Provavelmente não vai ficar tão bem feita, vai ter algumas falhas, vai ter alguns erros. O analista não, ele vai terminar a tarefa, ele vai demorar mais, mas ela vai estar impecável, ela vai estar muito mais organizada. Né? Porque eles gostam de perfeição, de método para fazer as coisas, de ambientes mais calmos. O que eles não gostam? De pressão, falta de garantia e falta de segurança. Né? E o último, né, das características, que são os planejadores. Quem que são os planejadores? São pessoas calmas, são mais prudentes, elas têm muito autocontrole, eles gostam de rotina, eles gostam do quê? De planejamento, de saber o começo, o meio, o fim. Eles gostam muito de ajudar os outros, porque, lembra, o planejador, né, ele é uma pessoa, né, ele é voltado para pessoas e retraído. Então, para ele, a pessoa ela é importante. Né? O planejador, o que ele não gosta? De falta de disciplina e de improvisação. Então, você combina alguma coisa com ele e aí você muda a pessoa. O que aconteceu? Né? Quando a gente olha, então, essas características, olha que interessante. A gente tem nos expansivos uma pessoa que é mais voltada para a pessoa e a gente tem uma pessoa que é expansiva mais voltada para a tarefa, porque tem que ser feito. Quando a gente olha ali para as pessoas que são mais retraídas, né, a gente tem algumas pessoas que são voltadas também para a tarefa, mas elas são ali mais focadas, elas não falam tanto. E a gente tem pessoas que são retraídas e são voltadas para pessoas, que são ali os planejadores. Né? Olhando isso daqui, né, e os desafios que eu fiz para vocês primeiro, se vocês se enxergam em características como essas, e quem que vocês começam a enxergar nessas características. Para dar alguns exemplos práticos para vocês, né, vamos pensar o seguinte, num churrasco. Quem que é cada um dos perfis no churrasco? Quem que é o comunicador dentro do churrasco? É a pessoa que ela chega lá no churrasco para você e tá virando o carro na esquina e já tá buzinando, beleza. É aquela pessoa que você vai levar um amigo seu para o churrasco que não conhece ninguém e no final do churrasco ele já está o melhor amigo de todo mundo. Esse é o comunicador. Quem que é o executor? A pessoa que chega e já vai olhar, a churrasqueira não está acesa ainda, cara, você não fez aquilo ainda. Vamos agilizar. Ele quer dar ordem, ele quer fazer o negócio acontecer e para ele tudo está devagar. Quem que é o analista no churrasco? É a pessoa que chega, ele não vai chegar colocando ordem igual ao executor, mas ele talvez vai chegar para o cara da churrasqueira e vai falar, cara, essa churrasqueira não está muito quente. Aquela carne não está bem no ponto. Ele vai olhar os detalhes do que está acontecendo, mas ele não vai falar muito, ele vai ser mais na dele. Né? A gente tem o planejador. Quem que é o planejador? Também a pessoa que chega, né? É o amigo que você leva no churrasco que não conhece ninguém e no final ele virou o melhor amigo de duas pessoas, porque ele pegou aquelas duas pessoas para conversar, deu atenção, ele se preocupou com elas. Começou a enxergar pessoas assim no seu dia a dia.
Beleza, vamos dar outro exemplo agora mais no ambiente de trabalho, na reunião. Né? Quem que é o comunicador? É o que chega atrasado, chega bagunçando a reunião, né? E sempre fala muito, e fala muito. Aí ele, não, tô acabando. Aí ele vai e tem o resumo, então ele quer comunicar, porque para ele é importante falar como é que foi o fim de semana, o que que você fez, né? E o executor tá assim, vamos começar a reunião? Tá atrasado, cara, vamos lá. A reunião, dados, ele quer te mostrar o que está acontecendo para acabar. O analista é a pessoa que está vendo a reunião acontecer e vai ficar assim, tá, isso daí tá errado, ele tá pensando tudo. E quando ele fala, que ele não fala muito, mas quando ele fala, é uma fala cadenciada, precisa, com muitos detalhes, e normalmente você não encontra muito erros, porque ele pensou muito antes de falar. E o planejador é a pessoa que está olhando tudo isso acontecer e ela quer manter o ambiente mais calmo. Então, se perceber que começou a esquentar, pessoal, calma, vamos lá. Né? Aí ele quer dar ouvidos para todo mundo, ele quer ver o que todo mundo está falando. Então, esse daí é o planejador dentro da reunião. O que é importante entender? Que eu, você, todo mundo, a gente tem características de todos os perfis. Tá? Por exemplo, essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que ela tem o perfil analista mais alto, e é o que costuma acontecer, a gente tem um perfil mais alto e um segundo perfil dominante, que é o executor. Então, o analista dela é mais alto e o executor é o segundo perfil mais alto dela, mas ela tem características do comunicador e do planejador. Essa pessoa já é um pouco mais equilibrada, né, na distribuição, mas ela tem ali um comunicador mais alto e depois o executor. Né? Em alguns casos, acontece de algumas pessoas terem um perfil muito mais alto e os outros um pouco mais baixo, mas ainda assim, essa pessoa aqui ela também tem características dos outros três perfis. Então, nota que são três pessoas diferentes, né, com características diferentes, mas que ela tem componentes de todos os perfis. Então, talvez por isso você deva ter se identificado, né, com características do perfil, ouviu isso em outras pessoas, mas percebeu, não, isso daqui é o mais latente, isso daqui é o mais forte. Agora imagina que legal, né, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, faz parte de um relatório, tá? É uma ferramenta de análise de perfil comportamental, né, quando você preenche lá em coisa de 5 a 10 minutos um questionário de perguntas, né, e sai um resultado, um relatório, isso aqui é uma parte dele, né, ele traz uma assertividade de mais de 97% de qual que é a sua distribuição do perfil no momento. Então imagina você ter na mão e entender, né, quem que é você, qual que é a sua distribuição de perfil, como que você funciona, quais são suas características, habilidades, né, que você tem. Isso então é uma baita ferramenta, uma grande ferramenta que, né, eu uso dentro dos processos de coaching, devolutivas avulsas quando a gente faz. Dentro da empresa que eu trabalho, a gente usa muito isso para contratação, para entender melhor os funcionários, para reorganizar tarefas de equipe. Então, essa daqui é uma baita ferramenta. Saber, né, qual que é o seu perfil com uma exatidão dessa é uma coisa que todo mundo deveria saber. Tá? Mas tem mais. E agora acho que imagino que uma dúvida que é muito recorrente nessa parte, quando a gente conversa de perfil, é falar, então, a personalidade da pessoa tal. A gente tem que entender que perfil comportamental, que é o que eu estou trazendo para vocês, é diferente de personalidade. Tá? Por que é diferente? Perfil comportamental é uma coisa que você nasce com ele. Né? É uma característica sua, você nasceu com ele. Só que dependendo do ambiente que você vive, que você nasceu, que você cresceu, que você frequenta, a sua história, as decisões que você tomou, as pessoas que você teve contato ao longo da sua vida, tudo isso daqui, né, vai formar a sua personalidade. E o que a gente pode entender? Perfil comportamental, tá? Mais de uma pessoa pode ter o mesmo. Então eu posso, você viu que ali eu tenho pessoas com perfis comportamentais parecidos. Só que personalidade é única. A personalidade, ela é a sua impressão digital. Isso só você tem. Então, o que acontece? Né? A pessoa, às vezes, ela nasce com um perfil ali mais executor, e se ela está num ambiente que propicie ela a desenvolver aquilo, ela vai ser uma pessoa que vai criar uma personalidade mais expansiva, mais voltada para tarefas. Mas se ela estiver num ambiente muito retraído, ela vai mudar a personalidade, por mais, né, que ela tenha o perfil executor alto, ela vai moldar um pouco o comportamento. E isso acontece bastante. Por isso que o perfil comportamental ele muda. Na verdade, o seu perfil comportamental ele não muda, mas a sua percepção sobre ele muda, porque você vai tendo mais autoconhecimento, você vai se entendendo, né, por cursos, por terapia, por processos de coaching que você faz ou outras situações, você vai se entendendo. Às vezes você muda de ambiente e você consegue talvez identificar qual que é realmente o seu perfil comportamental, e aí você começa a moldar uma personalidade que realmente ela é mais sua.
né? Então, com o passar do tempo, sim, o perfil ele tende, na verdade, a percepção dele a mudar e você desenvolve e descobre qual que é de fato ali o seu perfil, né, comportamental. Vamos trazer um exemplo, né, da importância de entender essa questão do perfil para situações práticas, né? Então, lá atrás eu falei para vocês, né, tem pessoas que são mais expansivas, elas pegam, elas dominam, elas gostam de desafios, e pessoas que não, elas são mais calmas, elas são mais prudentes. Então, imagina, né, uma enfermeira ou um médico que trabalha lá no plantão do hospital, né? E essa pessoa que trabalha no plantão é aquela pessoa calma, prudente, ela faz tudo no ritmo muito lento, faz tudo muito certinho, mas ela está no plantão, né? Tá chegando a ambulância, a pessoa está lá e ela é devagar. Já tem um outro perfil de médico ou de enfermeiro que é mais rápido, ele está lá, ele está vendo um monte de coisa, está fazendo acontecer, ele tem muito mais energia. Quem que vocês acham que é mais indicado, que é mais recomendável talvez estar nesse momento, no plantão? A pessoa que ela é mais enérgica, que ela vai, ela faz, ela não pensa muito, ela vai lá e executa, né? Afinal está chegando pessoas ali em estado muito grave, ou a pessoa mais calma e mais prudente? E numa outra situação, né? Vamos imaginar, né, lá dentro do hospital, passou pelo pronto-socorro, está lá agora no quarto e vai ter a visita. Né? Quem que eu preciso? A pessoa que ela é muito rápida, ela é focada, ela não se conecta tanto com pessoas, ou uma pessoa mais calma para entender, acompanhar, ver os detalhes, notar isso daí, né? Quando a gente começa a entender o perfil da pessoa, as características, as vantagens de cada perfil, a gente consegue, dentro da nossa equipe de trabalho, ou dentro da nossa casa, dentro dos nossos relacionamentos, entender como a outra pessoa é e ver que depende da situação, gastar uma energia desnecessária, colocar a pessoa onde ela não tem tanta habilidade, né? Então, claro, cada perfil, né, tem as suas vantagens, cada perfil tem as suas desvantagens. Isso é normal. Todo mundo tem vantagens, todo mundo tem desvantagens. Não tem certo, não tem errado, tá? Não tem perfil melhor, não tem perfil pior. É entender quais são as vantagens e desvantagens. Entender que cada perfil ele precisa de um estilo de gestão, cada perfil tem um estilo de liderança diferente, né? Cada perfil ele se relaciona com os outros de uma maneira, ele trata os relacionamentos de maneira diferente. Entender isso daí é respeitar as pessoas, né? Então, já resgatando o começo da minha fala na minha palestra, né? Não trate as pessoas como você gostaria de ser tratado, por quê? Se você é uma pessoa que é muito rápida, você é muito enérgica, mas a pessoa com que você está conversando, ela é mais calma, ela é mais cadenciada e você quer acelerar, né? Você quer tratar do seu jeito a outra pessoa, né? E eu sei que você deve estar assim, se você é um executor agora, tá, mas meu Deus do céu, eu tenho que ter paciência com isso. Tem que ter paciência. Assim como a pessoa do outro lado, ela tem que ter paciência com você que é muito rápido. Então, quando a gente começa a entender isso, trata as pessoas respeitando as diferenças, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto nos relacionamentos, tá? Isso que eu estou mostrando para vocês também faz parte, né, do relatório que eu coloquei para vocês de perfil. Então, ele também traz essas informações, né? Então, ele combina lá os perfis, ele traz, olha, então essa pessoa, né, por exemplo, é uma pessoa que é muito introvertida, às vezes se sente cansada por estar perto de grupos grandes. Então, o que a gente consegue ler, tá? Eu sei porque, como eu extraí, né, essa parte do relatório, essa daqui é uma pessoa analista executora, é aquela primeira do perfil lá. Lembra, o analista executor, ele é voltado para o quê? Para tarefas, para resultados. Ele não se conecta tanto com pessoas. Então, colocar ele dentro de um grupo muito grande de pessoas, isso vai drenar muito a energia dele, né? Essa pessoa aqui, ela tem opinião forte no estilo de gestão dela, né? Uma linha independente, bem definida, uma aparência rígida, né? Tem um bom equilíbrio entre velocidade e qualidade. Um bom gerente vai entender que valoriza lá duas coisas, mas precisa trabalhar no seu próprio ritmo para entender os padrões elevados. Então, o relatório ele traz essas informações para a gente entender, né, como que a pessoa precisa ser gerenciada melhor, qual que é o melhor estilo de liderança dela. Então, é uma outra informação muito útil quando a gente fala de perfil comportamental. E eu acho que a terceira informação que é muito legal a gente entender são a questão de talentos naturais, né? Então, como eu falei, a gente nasce com o nosso perfil, né? E aí o nosso ambiente, a nossa história, decisões formam a nossa personalidade. Só que além disso, você já percebeu que tem pessoas que naturalmente elas têm um talento para uma área A ou para uma área B, para fazer determinadas coisas? É um talento, é uma habilidade que ela já tem muito dela. Como é que a gente pode entender o que é talento? Talento é aquilo que você faz muito bem,
com pouco esforço e gera muito resultado. Você não tem que gastar energia, você gosta de fazer. Isso é um talento seu, né? Para a gente entender isso daí, né, e ver a importância de descobrir qual que é o nosso perfil, o que, que a gente tem de bom, o que, que a gente tem de desvantagem, tirar melhor proveito disso. Não sei se vocês conhecem, mas esse cara aqui é o Michael Phelps, um dos maiores medalhistas, se não o maior medalhista aí nas Olimpíadas na categoria de natação. Então, esse cara, ele nasceu quase com um talento natural para nadar. Se a gente vê o biotipo dele, é uma pessoa alta, o tamanho do braço dele, assim, ele tem realmente um corpo, né, muito propício para nadar. Só que o que aconteceu? Ele foi colocado no ambiente, ele exercitou esse talento dele, né? Agora, vamos imaginar que o Michael Phelps, ele porventura não tivesse sido incentivado a nadar. E sem nenhum desmérito, tá? Mas se ele tivesse talvez seguido carreira e tivesse começado a trabalhar no McDonald's, servindo lanche pra gente. Ele não tivesse colocado o talento dele de natação à prova, mas ele tivesse fazendo uma outra coisa muito distante. O que ele ia fazer com todo esse talento dele? Ele não estaria aproveitando esse talento dele, estaria sendo subaproveitado se ele não soubesse o que ele é e não tivesse sido incentivado a fazer. Por que eu estou falando isso para vocês? Né, essa daqui é uma última parte que o relatório traz, que mostra o seguinte, né, aqui esse Vzinho ali embaixo seria, né, a pessoa. Então essa pessoa, ela tem ali, né, os talentos dela nessas 13 áreas que são mapeadas, ela está ali mais próxima da área 13, da área 12, da área 11. São talentos de área dela. Tá vendo aquele pontinho vermelho? O relatório ele mostra para a gente qual que é o talento que está sendo exigido da pessoa no momento. Então, olha só que louco. Ela tem um talento ali embaixo e está sendo exigido dela talentos de uma área muito distante. Então, tudo isso daí demanda o quê? Energia. Ela tem que gastar muita energia para usar aquilo que ela não tem. Imagina que legal se a gente entendesse, então, né, quais são os nossos talentos, o nível de cada um deles, né, qual que a gente tem mais. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem o nível do competidor ali muito alto, ela tem o diplomata ali, que é o 6 muito alto, então são talentos que são muito características dela, né? E aí, essa pessoa, que é a mesma ali anterior, você vê que ela tá, né, o talento que ela tem e o que está sendo exigido dela está muito mais alinhado. Significa que essa pessoa, ela gasta muito menos energia para fazer o que tem que ser feito. Ela está alinhada com os propósitos dela. Então, olha só que interessante. Vamos imaginar que você agora descobre, então, qual que é o seu perfil comportamental. Ah, Júnior, eu me vi como uma pessoa executora. Então, você deve ter percebido que você é uma pessoa mais direta, você é mais rápida, não tem muito paciência. Se você está na posição de tratar, por exemplo, com um planejador que é mais calmo, ele é mais lento, você precisa entender que ele tem o ritmo dele e tirar melhor proveito dele. Né? Tem um ponto que eu nem cheguei a entrar muito aqui, mas isso se aplica também para crianças. Não sei se você é pai, se você é mãe, ou talvez tem sobrinhos aí, crianças pequenas, e às vezes você é muito devagar e a criança ela é muito agitada, porque às vezes ela tem um perfil comportamental de ser mais enérgico, enquanto que tem crianças que têm um perfil comportamental mais calmos e está tudo bem. A gente precisa entender primeiro qual que é o nosso perfil, quais são as nossas características, para começar também a entender o outro. E aí você vai parar de tratar o outro como você gostaria de ser tratado, no sentido de comportamento. Ou seja, você não vai exigir tanta velocidade do outro porque você é rápido, mas você vai respeitar mais o tempo dele, né? Você não vai exigir que o outro seja muito prolixo, porque não é o jeito dele é ser mais rápido. Se você vai se comunicar, você vai ser mais direto, você vai enrolar menos, né? Tudo isso daí impacta quando a gente vai dar feedback, cada perfil, né, ele gosta, ele prefere de receber feedback de uma determinada maneira. Entender isso é uma baita ferramenta enquanto líder, enquanto gestor, para tirar mais proveito aí dentro da sua equipe, tá? Além disso daí, né, a gente também nasce com competências que são nossas, características que são nossas, né, e a gente consegue desenvolver. Então, por exemplo, essa pessoa claramente ela tem muito mais competências voltados ali para aquele quadrante azul embaixo, né? Tem um perfil mais técnico, de ser mais organizada, de ser mais detalhista. Então, eu vou pegar essa pessoa que ela é muito detalhista, por exemplo, e colocar ela numa função que não exija isso? Não. Né? Assim como eu não vou pegar uma pessoa que não é detalhista e vou colocar ela, talvez, para organizar a planilha, a parte financeira, porque ela não gosta. Ela precisa de pessoas e de movimento, de ambientes mais tumultuados. Quem é mais analista gosta de ambientes mais calmos, gosta de ficar atrás do Excel fazendo ali o que tem que ser feito. Então, entender as competências, os talentos das pessoas
a gente consegue tirar mais proveito, né, de tudo o potencial que você tem, tá? Importante para vocês saberem, a gente é do jeito que a gente é, nós somos do jeito que somos, tá? E uma frase que eu trago para vocês é: não seja 1% do outro, mas você precisa ser 100% de você. Por que eu estou falando isso? Né? Quando a gente traz a questão do comportamento, talvez você deva ter se identificado, você começou a identificar o outro, e fala assim: nossa, eu queria ser mais rápido como ele. Né? Só que quando você, por exemplo, é muito executor, você tem que ser muito rígido, você tem que ser, às vezes, meio que um trator fazendo algumas coisas. Você quer realmente ser isso daí? Né? E você tem um dom muito grande de se conectar com pessoas, você quer abrir mão disso para ter outra coisa. Então, quando a gente começa a entender, né, os nossos perfis comportamentais, as características, eu paro de olhar muito para o que o outro tem, eu tenho que olhar para o que eu tenho. Então, comece a valorizar o que você tem de bom, o que você consegue utilizar melhor do seu perfil, o que você consegue aproveitar mais dele. Como palavras finais, né, como eu falei para vocês no começo, eu sou coach, né, e dentro do coach, que é uma metodologia que ajuda as pessoas a terem resultados, né, baseado em técnica e evidência científica, a gente sempre gera muito movimento. Então, eu queria propor um desafio agora para você. Né? O primeiro desafio é que, com base em tudo isso que eu falei, primeiro identifique quais são as suas características mais latentes. Né? Qual que é o seu perfil? Júnior, eu acho que o meu perfil é esse. Beleza. Agora escolhe alguma pessoa que você tem um pouco mais de dificuldade de convivência com ela, seja no trabalho, seja em casa, seja algum amigo, e você vai agora buscar identificar qual que é o perfil da pessoa. Qual que você acha que é o perfil comportamental dela? E agora entendendo a sua característica dela, agora você vai pensar em algum jeito de tratar ela como ela gostaria de ser tratada. Vai pensar nessa pessoa, então se a pessoa ela é muito rápida, você vai buscar ser mais rápida na comunicação. Se ela é mais lenta, você vai respeitar o tempo dela. Né? Se ela gosta de ter mais planejamento, mais rotina, você vai ajudar ela. Você vai pensar na pessoa e você vai fazer agora o que ela gostaria, não o que você gostaria. Eu queria que você fizesse esse exercício aí e, se possível, depois você me contasse como é que foi. Como é que você pode me contar? Eu queria te convidar para passar lá no meu Instagram, dá uma passadinha lá, me segue, me manda uma mensagem. Para mim, eu fico muito feliz se você falar o que você achou, tá, desse conteúdo, como é que isso daqui foi para você, o que você tirou de proveito. Me fala, se você fizer esse exercício, como é que foi, se você tiver alguma dúvida. E como eu também falei muita coisa, me manda um oi lá na mensagem se você quiser, e eu compartilho com você os slides que tem as características aqui dos perfis. Assim você consegue ter uma cola para começar a se identificar e também começar a olhar no outro ali as características dele, certo? Espero que você tenha aproveitado aqui o conteúdo da nossa palestra, do nosso bate-papo. Né? Como eu te disse, o conteúdo que eu coloquei aqui hoje, se você realmente colocar em prática, tem potencial de salvar vidas, de salvar relacionamento, de você tirar melhor proveito no seu trabalho, na sua família e nos seus relacionamentos. Espero que você tenha aproveitado. Passa lá no Instagram, me manda um oi e a gente se vê em outros momentos aí.